A notícia ecoou como um trovão no coração dos fiéis ao redor do mundo. Papa Francisco faleceu hoje, em Roma, encerrando um dos pontificados mais marcantes da era moderna. O silêncio que paira sobre a Praça de São Pedro nesta manhã cinzenta parece carregar não apenas o luto de uma igreja inteira, mas a despedida de um homem que ousou mudar o mundo com gestos simples e palavras de compaixão. Este vídeo não é apenas uma homenagem, é um tributo à vida de um líder espiritual que não se contentou em ocupar o trono de Pedro, mas desceu ao meio do povo, tocando feridas, quebrando tradições e reacendendo a fé em milhões. Prepare-se para revisitar os momentos mais emocionantes da trajetória de Jorge Mário Bergoglio, o Papa do Povo. Papa Francisco nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936, e antes mesmo de ser conhecido globalmente como o chefe da Igreja Católica, ele já era conhecido por sua simplicidade e dedicação aos mais pobres. Filho de imigrantes italianos, Jorge Mário Bergoglio era um homem de origem humilde, que trabalhava como técnico químico antes de ingressar no seminário. Sua história não começou no Vaticano, mas nas periferias, entre os esquecidos e os marginalizados. Ao longo de sua vida, ele nunca se esqueceu de onde veio, e talvez seja exatamente por isso que o mundo o admirava tanto. Francisco era, acima de tudo, um homem do povo. Um homem que, mesmo com a tiara papal aos seus pés, preferia calçar sapatos gastos, carregar uma maleta simples e abrir mão de luxos. A escolha de seu nome já foi um forte indicativo do que viria. Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, o santo da pobreza, da paz e dos animais. Foi a primeira vez na história que um papa adotou esse nome. E com ele, veio também uma nova postura: menos palácios e mais ruas, menos protocolos e mais abraços. Francisco não se fechou nas muralhas do Vaticano, ele foi às prisões, aos hospitais, aos campos de refugiados. Lavou os pés de detentos, consolou vítimas de guerra, dialogou com ateus e agnósticos. Ele não queria apenas uma igreja para os fiéis, queria uma igreja para todos. Inclusive para aqueles que não acreditavam mais nela. Durante seu pontificado, iniciado em 13 de março de 2013, Francisco enfrentou inúmeros desafios, escândalos financeiros, abusos dentro da igreja, divisões internas. Mas mesmo diante de tanta pressão, nunca deixou de lado sua missão principal: levar Cristo ao coração das pessoas, não por meio de dogmas, mas através do amor, da escuta e da misericórdia. Seu papado foi um chamado contínuo à empatia. Ele falava dos pobres com lágrimas nos olhos. Falava dos migrantes com a dor de quem já viu o desespero. Falava da juventude com esperança. Ele era, para muitos, a única voz de razão em um mundo cada vez mais polarizado e barulhento. Nos últimos anos, a saúde de Francisco passou a preocupar o mundo. Ele próprio reconhecia suas limitações físicas, mas recusava-se a parar. Já debilitado, com dificuldades de locomoção e com dores constantes, o Papa seguia sua missão com fé inabalável. Mesmo quando o corpo não acompanhava mais o espírito, Francisco não deixava de comparecer às celebrações, de discursar para os fiéis, de abençoar com um sorriso sincero. Ele nos mostrou que a santidade não está em gestos extraordinários, mas na constância do amor. Sua fragilidade humana só reforçava sua grandeza espiritual. Com sua partida, o mundo não perde apenas um líder religioso, perde uma referência ética e moral. Um homem que não teve medo de pedir perdão pelos erros da igreja. Que enfrentou de frente questões polêmicas como o meio ambiente, a desigualdade social, os direitos dos imigrantes, o papel da mulher na igreja. Francisco foi o Papa da escuta. O Papa do abraço. O Papa do perdão. E, acima de tudo, o Papa da esperança. Em tempos de guerras e conflitos, sua voz era uma prece pela paz. Em tempos de descrença, ele reacendia a fé com gestos pequenos, mas poderosos. O impacto de sua morte será profundo. Não apenas dentro da estrutura eclesiástica do Vaticano, mas em cada coração que um dia foi tocado por suas palavras. O mundo católico, hoje, chora. Mas também celebra uma vida entregue inteiramente a Deus. Francisco viveu aquilo que pregava. E sua partida nos deixa um legado que vai muito além da religião, é um convite à humanidade. Um chamado para sermos mais gentis, mais acolhedores, mais compassivos. Ele mostrou que é possível liderar sem dominar, guiar sem condenar, amar sem exigir nada em troca. O Vaticano prepara agora uma das cerimônias mais solenes de sua história. O corpo do Papa será velado na Basílica de São Pedro, onde milhares, talvez milhões, de fiéis passarão para prestar sua última homenagem. Líderes mundiais já confirmaram presença. Mas não será apenas uma despedida formal.
Será um encontro de corações agradecidos. Será o último adeus a um pastor que nunca abandonou suas ovelhas. As ruas de Roma estão silenciosas, mas há um clamor nas orações. Um agradecimento. Uma promessa, de que seu legado não será esquecido. E se perguntarem quem foi Francisco, que se diga com convicção, ele foi aquele que desafiou o sistema com a força da ternura. Que enfrentou as tempestades com a luz da compaixão. Que trocou o trono dourado pelo banco dos pobres. Que fez da sua vida uma carta de amor escrita por Deus ao mundo. Um Papa que não será lembrado por seus títulos, mas por sua coragem de ser humano. E, por isso, eterno. Sua história não termina aqui. Porque a semente que ele plantou nos corações de milhões vai continuar germinando. Francisco se foi, mas sua mensagem ecoará nas igrejas, nas praças, nas casas simples e até mesmo nos lugares mais improváveis. Ele não apenas liderou uma igreja, ele ensinou o mundo a amar de novo. E agora, do alto, onde certamente sorri com os olhos bondosos de sempre, ele continua intercedendo por nós. Descanse em paz, Papa Francisco. Sua jornada foi digna de um verdadeiro servo de Deus. E nós, que ainda caminhamos, levaremos adiante o seu exemplo. Porque enquanto houver fé, compaixão e coragem, Francisco estará vivo em cada gesto de amor. Na manhã de ontem, domingo de Páscoa, o mundo testemunhou a última aparição pública de Papa Francisco. A partir do balcão da Basílica de São Pedro, visivelmente debilitado e em uma cadeira de rodas, ele saudou os fiéis com as palavras: "Queridos irmãos e irmãs, Feliz Páscoa. O mestre de cerimônia vos lerá a mensagem." Essa breve saudação precedeu a leitura de sua mensagem de Páscoa, na qual clamou por paz mundial, destacando a importância da liberdade religiosa, de pensamento e de expressão. Ele também pediu um cessar-fogo em Gaza e condenou a violência em outras regiões em conflito. Hoje, 21 de abril de 2025, o Vaticano anunciou o falecimento de Papa Francisco aos 88 anos, devido a complicações de uma pneumonia bilateral diagnosticada em fevereiro. Em sua última mensagem, Papa Francisco enfatizou que a paz não é possível sem liberdade religiosa, de pensamento e de expressão. Ele clamou por um cessar-fogo em Gaza, condenou a violência em outras regiões em conflito, como Ucrânia, Armênia e África, e denunciou o crescente antissemitismo. Também criticou a corrida armamentista global e exortou os líderes a priorizarem a ajuda humanitária em vez do medo e da militarização. Jornal AS. Essas palavras finais refletem a essência de seu pontificado, um chamado à paz, à liberdade e à compaixão. Mesmo em seus últimos momentos, Papa Francisco permaneceu fiel à sua missão de promover a dignidade humana e a solidariedade global. O legado de Papa Francisco viverá nas ações e nos corações daqueles que foram tocados por sua liderança espiritual e humana. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Novos vídeos sobre o nosso querido Papa Francisco serão publicados. Obrigada.